Boa noite, 7 minutos passam depois das 21. Bem-vindos a mais uma emissão de segunda noite. Emissão para esta segunda-feira, dia 11 de janeiro. É a segunda-feira do ano de 2016. Como já tinha sido apresentado na nossa página do Facebook, hoje temos cá entre nós, nos nossos estúdios da Rádio Ondas de Lima, o treinador, o nosso amigo também, Guilherme Brito. Durante essas 2 horas vamos levar até si muito desporto, muita informação também, presente em estúdio também o habitual nosso comentador, o Álvaro Amorim. E hoje, muito particularmente também nesta emissão, temos o André Fernandes que nos vai falar do tempo que vem e que se tem feito sentir nestes últimos dias, estas intempéries que têm assolado aqui a nossa região. E como é habitual, começamos precisamente com o tempo. Boa noite, André. Podes falar? Ora, então, muito boa noite. Uma intervenção, mas excepcional. Exatamente, muito obrigado, porque isto é em virtude de eu não ter trazido os óculos, sem ser mesmo tu a falar A sobre levar a informação meteorológica. Exatamente. O que é que se tem passado, o que é que se passou nestes últimos dias com estas intempéries que se verificaram, não só aqui no Minho, mas por todo o país, com estas enxurradas valentes, muitas bacias, Bacias hidrográficas. exatamente, a transbordar. O que é que se passa? O que é que se passou? O que se passou foi muita precipitação em curtos períodos de tempo. Precipitação que chegou aos 100 milímetros na zona do Porto em 24 horas, o que é de facto são valores extremos, valores quase de aviso vermelho. Não tivemos aviso vermelho de precipitação, tivemos avisos laranjas, mas efetivamente em alguns pontos localizados houve precipitação muito forte e isto deve-se a ondulações frontais sucessivas que têm atravessado o território continental, afetado várias depressões também no Atlântico Norte, que têm sofrido processos de cavamento, a diminuição rápida da pressão num curto intervalo de tempo e um fluxo de sudoeste, uma corrente de sudoeste, tem trazido todas estas ondulações frontais, mas é uma situação que irá desagravar substancialmente nos próximos dias. Sim, senhor, pode-nos então informar o que é que se irá passar nas próximas horas? Amanhã, os avisos de agitação marítima, que são os únicos que ainda estão ativos, irão terminar também ao final do dia às 23h59. Amanhã, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, previsão de períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. Ainda se esperam alguns aguaceiros a norte deste sistema montanhoso Monte Junto Estrela, mas que vão diminuir gradualmente de intensidade e frequência e apenas irão ocorrer até ao meio da tarde e ainda serão na forma de neve acima dos 1000 a 1200 metros e acima dos 800 a 1000 metros na região norte. Vento em geral fraco do quadrante oeste, rodando depois para o quadrante leste, circulação irá mudar para leste e é por isso que vamos passar a ter tempo mais seco. Nas terras altas ainda vento moderado do quadrante oeste até ao meio da tarde, tornando-se depois fraco. Neblina ou nevoeiro matinal que poderá persistir até ao final da manhã em alguns locais das regiões norte e centro e esta próxima noite será de facto bastante mais fria, prevê-se descida da temperatura mínima com formação de gelo ou geada em alguns locais do interior norte e centro. Temperaturas aqui na nossa região de Ponte de Lima irão variar amanhã entre os 6 de mínima e os 13 de máxima. Relativamente ao resto da semana, e de um modo muito sucinto, ainda que obviamente irão ocorrer também algumas atualizações.
Esta próxima noite será então fria, com uma mínima de 6 graus, e a outra noite madrugada de terça para quarta, ainda mais fria, com uma mínima a rondar os 2 graus na nossa região. Vamos ter algum sol, períodos de céu muito nublado, nuvens a alternar com boas abertas, mas a partir do final da manhã de quarta-feira, o regresso da chuva, períodos de chuva, que depois vão passar a regime de aguaceiros durante a madrugada de quinta-feira, e novamente de quarta para quinta, com subida da temperatura mínima. Depois não se prevê chuva para os próximos dias, vamos ter algumas nuvens, bastante sol também, mas com descida da temperatura, em especial da mínima, noites mais frias. Depois a chuva poderá regressar mais a longo prazo, lá para domingo ou segunda-feira, mas é uma situação a acompanhar. André, obrigado pela tua presença. Muito bem, foi excepcional, que eu também não estava à espera, mas ficou aí a informação. Muito obrigado mais uma vez por marcares presença aqui no Segunda à Noite. Álvaro, vais tu fazer de apresentador, porque isto hoje tem que ser assim. Tem que ser mesmo, sim. Obrigatoriamente. Vais-nos dizer a fazer essa crónica que tens aí dos limianos. Ok, antes de mais, boa noite Paulo, boa noite aqui ao Mr. Guilherme, boa noite André e boa noite a todos os ouvintes da Rádio das Lima. E pronto, passo agora... Então, podes começar. Em jogo da 16ª jornada do Campeonato de Portugal Prio, a equipa sénior dos limianos regressou finalmente às vitórias, ao bater o Neves no seu próprio terreno por 3-2. Num jogo muito disputado e com bastante incerteza no marcador até ao final, a vitória acabou por sorrir à equipa de Ponte Lima. Apesar das condições meteorológicas adversas, com chuva e vento forte, a equipa dos limianos entrou bem na partida e inaugurou o marcador aos 16 minutos, através de um livre direto muito bem executado por Nera. Contudo, o Neves reagiu quase de imediato e empatou pouco tempo depois, através da marcação de uma grande penalidade. Mesmo antes do intervalo, aos 44 minutos, a equipa da casa fez o 2-1. Contudo, tal como o Neves havia feito com o primeiro gol dos limianos, também a equipa de Ponte Lima respondeu de imediato ao gol do Neves. André Martins, de cabeça, a corresponder muito bem ao cruzamento de Rafa. Empatou novamente, já nos descontos da primeira parte. No regresso para a segunda parte, logo aos 50 minutos, Edema subiu mais alto e de cabeça voltou a colocar a equipa limiano na frente do marcador, fazendo o terceiro gol do limianos. Estando a perder, a equipa da casa aumentou a pressão e teve mesmo uma grande oportunidade para empatar a partida. Aos 77, a equipa da arbitragem assinalou grande penalidade a favor da equipa de Neves, mas Bruno Martins esteve muito bem na baliza limiana e conseguiu evitar o gol do empate. Até ao final, o Neves continuou à procura do empate, mas a equipa de Ponte Lima soube sofrer e garantir os 3 pontos. Com este resultado, e numa altura em que faltam 2 jornadas para o final da primeira fase do campeonato, o Limianos ocupa agora o 4º lugar com 25 pontos, a 5 dos líderes Bragança e Vila Verdense, que ocupam os 2 lugares que dão acesso à fase de subida. Na próxima jornada haverá um grande jogo no campo do Cruzeiro, com o Limianos a receber o líder Vila Verdense. Exatamente, para o próximo domingo, segundo acho eu. Exato. Os limianos recebem o Vila Verdense, tendo assim uma grande oportunidade em caso de vitória, de ainda sonhar com a fase de acesso à subida. Pelo menos evitam a descida. Na classificação, podes ir aos resultados. Pronto, quanto aos resultados da 16ª jornada do Campeonato de Portugal Prio, os resultados foram estes: Neves 2, Limianos 3, Vila Verdense 2, Bragança 1, Marítimo B 1, Mirandela 0, Camacha 3, Vianense 0, Pedras Salgadas 2, Arguzelo 1. Quanto à classificação, o Vila Verdense está na primeira posição com 30 pontos. Em igualdade pontual, o Bragança também na segunda posição, também com os 30 pontos. Terceiro lugar, Pedras Salgadas, 28 pontos. Quarto lugar, Limianos, 25. Quinto lugar, Mirandela, 23. Sexto, Marítimo V. Sétimo, Camacha, com 18 pontos. Oitavo, Arguzelo, com 15 pontos. Nono, Vianense, 14 pontos. E Neves, e último classificado, 10 pontos. Quanto à próxima jornada, temos o Bragança Pedras Salgadas, Limianos Vila Verdense, Vianense Neves, um derby distrital, Mirandela Camacha e Marítimo B Arguzelo. Em termos de destaques, temos que destacar este derby distrital desta última jornada, que foi o Neves e os Limianos, e a nível pessoal era um jogo que eu temia muito para os Limianos, só mesmo pelo simples facto de ser um derby. Era um jogo difícil e o Limianos está a atravessar por alguns problemas de alguns jogadores e se calhar não tem um plantel a 100% disponível,
O tempo não ajudava, Está com um plantel muito curto. com a utilização de muitos júniores, salvo erro. Também. E o tempo que esteve Os lá. júniores que venceram o FAF por 2-0 no sábado. Muito bom, e felicito a equipa júnior por isso. E era o que eu estava a dizer, nos Limianos, nas neves, certeza que o tempo que vimos ontem não teria sido um grande jogo de futebol, certeza mais disputado fisicamente, e em que os Limianos ganham 3-2, e ainda bem para a equipa de Ponte Lima, que assim ainda pode sonhar com a fase de subida. Certamente não é o grande objetivo dos Limianos, mas conseguir chegar a essa fase, fica garantida a permanência no Campeonato de Portugal Perigo. Depois temos a derrota do Vianense, o Vianense que tem vindo também em queda livre e também encontra-se na penúltima posição. Deixa-me introduzir o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo. Bem-vindo aqui à emissão de segunda noite. É um prazer ter-te cá em estúdio. Como tenho dito aqui a todos aqueles nossos convidados, isto não é só a nossa casa, é a vossa casa também. Portas abertas sempre que precisares. Como tens visto esta carreira dos Limianos, antes de mais? Boa noite a todos. Paulo, Álvaro, André. Agradeço também o convite para poder estar cá presente. De facto, o Limianos tem passado por algumas dificuldades. Infelizmente com alguns problemas burocráticos, com o Ola e com o Novo, por aquilo que sei. Sim. Também com a lesão de um menino com muita qualidade, como é o Francisco, que infelizmente teve agora uma lesão grave. O Mister Carlos Cunha tem atravessado algumas dificuldades na constituição da equipa. Não retirando valor aos que lá estão, porque são fantásticos, eu conheço a maior parte daquela malta que lá está. É difícil trabalhar com tão poucos jogadores. O que é facto é que atravessaram um período mais conturbado, com resultados menos positivos, e não adianta às vezes não ganhar ou perder. Às vezes 3 empates ou 4 empates significa muito atraso. É preferível ter duas vitórias e 2 derrotas do que ter 4 resultados positivos como um empate. E o Limianos atravessou um bocadinho essa fase que o atrasou um bocadinho na classificação. Vejo isto agora um bocadinho complicado. Sinceramente, não será fácil atingirem os 2 lugares de apuramento para a fase de campeão. Mas também não sei, ao início da época não via grandes facilitismos para o Limianos. Mas com certeza também não seriam esses os objetivos. Aliás, o Carlos esteve aqui há 2 semanas ou 3 semanas e disse que isso não era o principal objetivo. Se isso se proporcionasse, até vinha de bom grado, mas não era esse o objetivo. Nunca um treinador diria o contrário. Agora, exato. A ambição dos jogadores e a ambição do treinador, eu sei que naquela casa é sempre o melhor. Um plantel muito curto, sim. Como tu disseste, derivado a variadíssimas razões, e pronto. E esta vitória sobre o Neves veio em boa altura, e há essa oportunidade no próximo domingo contra o Vila Verdense, um dos candidatos também, a somar esses 3 pontos, desafoga os limianos um pouco. Isto é a minha opinião. Sim, sem dúvida. Eu acho que o resultado mais negativo foi o empate na semana passada em casa com o Camacho. Porque ficavam a 3 pontos do Vila Verde e agora teriam a oportunidade de bater-se com o Vila Verde. Mas eu estava-lhe a dizer, é muito difícil esta série quando olhamos para um Marítimo B, em crescente também, mas com um plantel completamente distinto, com muita qualidade, muito pronto a escolher, e que está numa situação pior do que o Limianos. O Mirandela, que faz equipas para subir e aposta muitíssimo, está abaixo do Limianos. E o Vila Verde e o Bragança, eu nem imagino os orçamentos daquelas 2 equipas, porque essencialmente o Vila Verde este ano e o Bragança fizeram uma aposta brutal. O Pedras baseia-se em jogadores do Pedro Mendes e do Nuno Assis, que são empresários de futebol, e que conseguem constituir boas equipas e como se vê, estão na luta ainda. O Pedro Salgado está na luta também pelo apuramento. Ou seja, isto era um campeonato muito complicado, muito equilibrado, e sem tirar mérito aos adversários que estão lá em cima, eu acho que o Limianos, se tivesse a equipa toda à disposição, o Limianos penso que estava à frente desta classificação. Neves e Vianense, destino traçado. O Neves e o Vianense, eu espero bem que não, para o bem do futebol distrital de Viana. Agora, primeiro para a história do Vianense, um clube centenário, um clube com muita responsabilidade no distrito. O Neves, sabíamos as fragilidades com que partiu para este campeonato. Infelizmente as coisas não correram muito bem em termos de gestão, mas estavam a fazer um campeonato, a meu ver, engraçado, com muita juventude.
O Rogério Amorim, agora, quando tomou conta da equipa, o Rogério, muito experiente, muito maduro, um treinador que conhece muito bem esta divisão. Não acredito que as coisas estejam terminadas. Da forma como sei que ele trabalha. Ainda não atirou a toalha ao chão. Não atiram a toalha ao chão. Aquela malta não atira a toalha ao chão. Bem como o Belenenses. O Belenenses sofreu, desde o início da época, tem vindo a sofrer danos sempre. Eu não acredito que esta malta tenha atirado a toalha ao chão, mas que está numa situação complicada, está. Para bem do futebol distrital, era importante que estas duas equipas voltassem até ao limite das forças e para permanecer nesta divisão, porque era importante também para o distrito de Viana do Castelo. Obrigado pela tua intervenção, nós já vamos falar. Álvaro, podes continuar, desculpa por ter interrompido. E fizeste bem, temos aqui Mas o Mr. Guilherme. ouvir aqui o Guilherme. E é uma pessoa bastante entendida a nível de futebol. E pronto, e depois estávamos a falar da derrota bastante pesada do Vianense, mas como o Mister estava aqui a dizer que aquela casa e a história do clube. O Vianense, que tal como os Limianos, tem acolhido. Aliás, o Vianense tem acolhido a equipa B, Limianos aos Júniors. Sim, sistematicamente o Vianense, desde a saída do Andrés de Madrid e a perda de vários jogadores. Quanto à próxima jornada, aí temos um jogo de vida ou de morte para o Limianos, na tentativa ainda de chegar às duas primeiras posições. O Limianos recebe o líder vilaverdense e também há um jogo entre os primeiros, que é o Bragança e o Pedras Salgadas. Vai haver perda de pontos e o Limianos, conquistando a vitória, ainda poderá aspirar então aos dois primeiros lugares. E depois o derby, vai haver um derby distrital entre o Vianense e o Neves. É um jogo de dois aflitos, qualquer um deles precisa de pontuar e a vitória, na minha opinião, poderá passar por qualquer uma das equipas. Nesta jornada, neste campeonato, penso que está tudo dito, não tenho assim mais nada para acrescentar. Então esperemos pela vitória no próximo domingo. Do Limianos, e era um pedido que eu gostaria de fazer, até gostava de fazer, a presença em massa dos adeptos dos Limianos. Que é importante. O Limianos precisa do apoio dos seus adeptos. O Guilherme foi capitão da equipa dos Limianos vários anos e sabe perfeitamente, para além daquilo que eles davam dentro do campo, o 12º jogador era importantíssimo, não era? Claro, muito importante, muito importante. Sim, é importante este apelo do Álvaro e faço minhas as palavras dele. O Limianos ano passado passou por dificuldades e os adeptos estiveram sempre presentes e este ano estão a passar por um momento melhor, mas carece na mesma da presença e do apoio do 12º jogador, que era muito forte para nós. Esperemos então a vitória da equipa de todos nós, dos Limianos, e que tudo corra pelo melhor. E a presença maciça dos adeptos no campo do Cruzeiro. Passam 24 das 21. Vamos falar vamos ao quadro completo dos resultados da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Jogos realizados ontem, domingo. O Atlético dos Arcos venceu por 6-1 o Chafé, Lenhas 2, Corense 0, Moreiro Lima 0, Campos 2, Valenciano 0, Vila Fria 3, Vitorino de Piães 1, Cerveira 2, Covilhã 2, Ponta Barca 2, Passou 0 e Castelense 0, Monção 0. Na próxima jornada teremos os seguintes encontros, marcada para o dia 24 de janeiro. Corense Chafé, Campos Lenheses, Vila Franca Moreiro Lima, Vitorino de Piães Valenciano, Covilhã Vila Fria, Passo Cerveira, Monção Ponta Barca e Castelense Atlético dos Arcos. Na classificação, primeiro isolado, o Ponta Barca com 40 pontos, na segunda posição Cerveira com 32, terceiro Monção com 30, mas menos um jogo, quarto Valenciano 28, quinto Vila Fria 27, também 27 o Vitorino de Piães na sexta posição, o sétimo é Covilhã com 25, o oitavo o Atlético dos Arcos também 25, mas menos dois jogos, na nona posição o Chafé 24, décimo Castelense 20, décimo primeiro Corense também com 20, décimo segundo Campos com 18, décimo terceiro Vila Franca também com 18, 15 tem o Lenhenses na 14ª posição, o 15º passou com 9 e na última posição o Moreira de Lima com 4 pontos. Álvaro, comentário. À 17ª jornada do campeonato da primeira divisão, os grandes destaques, a meu ver, são o empate de Vila Franca no terreno do Valenciano. O Valenciano é uma equipa
dos lugares cimeiros, e o Vila Franca, certeza que é uma equipa que luta pela permanência e está a fazer uma época engraçada, consegue um ponto em Valença que não é fácil e há que dar o mérito. A surpresa também, a derrota do Vitorino de Piães em Vila Fria. A surpresa, a meu ver, que apostava tudo na vitória do Vitorino de Piães, mas olhando para a tabela classificativa, o Vila Fria acabou de ultrapassar o Vitorino de Piães e encontra-se na quinta posição. E se calhar a própria vitória pode justificar a classificação que eles exercem, talvez pelo campo ser pelado, eles que têm uma característica que é o futebol muito direto e conseguem grande parte dos pontos e na sua casa perdeu a oportunidade de se distanciar e chegar à terceira posição, precisamente, com a igualdade pontual com o Desportivo de Monção. E o empate da Corrulhá em Cerveira, Cerveira que tem sido elogiada por todas as equipas convidadas aqui no segundo à noite pelo futebol que pratica, e a Corrulhá conseguiu um empate em Cerveira e acho que é destacar. Depois, a nível de resultado bastante desnivelado, o Atlético dos Arcos a cilindrar completamente o Chafé pelos 6-1. De resto, resultados dentro do normal. Talvez a vitória do Lenhas agora em casa com o Corense, que são 3 pontos preciosos para a permanência e para os objetivos. Vou voltar a falar com o Guilherme. Guilherme, tu que iniciaste esta temporada ao comando do Lenheses, abandonaste há cerca de um mês, creio eu. Sim. Não te vou perguntar já o que é que correu mal. Olhando para esta jornada, o que é que me dizes destes resultados? O Chafé eu sabia que tinha algumas dificuldades. O Chafé cresceu muito bem. O Chafé tem uma equipa muito bem orientada, miúdos com muita qualidade, e aproveitaram um bom momento da subida de divisão. Há bocado falávamos em off, o que é importante é as pessoas saberem, aprenderem a vencer. E depois esse gostinho, que é o veneno que alimenta as equipas. O Chafé entrou muito bem no campeonato, veio ganhar a Lenhas na primeira jornada com alguma felicidade, e isso ele foi testemunha disso. Mas depois encadeou uma série de resultados positivos que o colocou numa posição confortável, que retira alguma carga psicológica ou peso aos atletas, e foram-se soltando e foram tendo resultados positivos. Sabia que iam ao Atlético dos Arcos com algumas dificuldades. Foi expulso na semana passada um miúdo com muita qualidade, que é o Diogo, que é um desequilibrador, um jogador que joga na frente, muito engraçado. E sabia que para apostar numa equipa, para apostar em transições num campo como o do Atlético de Balbês, não iam jogar cara a cara lá, iriam ter algumas dificuldades. Nunca pensei que fosse tão desnivelado, o Álvaro já fez menção a isso. De facto foi um resultado um bocadinho exagerado, não sei o que será passado. No geral, acho que o mal no meio disto tudo foi que o Ponta Barca se distanciou mais e tirou um bocadinho de qualidade também ao campeonato. Acho que o Cerveira perdeu uma oportunidade de se aproximar, ou de manter a distância, de manter no mínimo a distância, mas também tinha um adversário complicado. A Correlhada tem bons executantes, é bem orientada, e não iria lá para perder o jogo naturalmente. Até acho que esteve por cima do jogo em muitos momentos. Acho que não foi feliz, alguém não foi feliz no terceiro elemento, por aquilo que eu ouvi. No geral, a derrota do Vitorino de Piães em Vila Fria é um campo dos mais complicados que eu vi até hoje como treinador e como atleta. Um campo pelado, um futebol muito direto, é sempre bola na frente, disputa de segunda bola, muita disputa, muita discussão, muita pressão sobre os auxiliares, sobre o árbitro principal. É sempre um jogo muito complicado por aquilo que anda à volta do jogo em si. Mas é uma equipa que os resultados dizem, está lá em cima, 27 pontos, está no quinto lugar, não há forma de saber se o futebol é direto, se é apoiado, o que é melhor, a fórmula é ganhar e os pontos é que ditam. No geral, parece-me que o Ponta Barca deu um passo muito grande para a subida de divisão. Tem um jogo complicado na próxima jornada, que se sair com um resultado positivo, penso que estará tudo encaminhado para o Ponta Barca. Olhando para a classificação, achas que o valor de cada equipa está refletido aqui nesta mesma classificação? Não, e aí toca-me a mim, naturalmente. Aí toca-me a mim. É de chegar lá. Aí toca-me a mim. Mas gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Não, repare, se nós olharmos friamente para isto, e eu dizia no início da época, as capitais de concelho têm a obrigação de andar lá em cima. E quando digo capitais de concelho, Ponta Barca, Arcos, Monção, Cerveira, Valenciano, Courense estão aqui refletidos. Quer dizer, o Courense houve
um desinvestimento muito grande este ano, também sei, mas está Saída de muitos jogadores. muito saída e desinvestimento em termos Sim, financeiros. Não é fácil levar dinheiro para Coura, não é fácil arranjar jogadores em Coura, também por causa da densidade populacional. E se repararmos, a classificação reflete isso. Ponta Barca um concelho, Cerveira um concelho, Monção um concelho, Valença concelho, e de facto o Atlético dos Arcos, como os jogos têm atraso, vai chegar a esse patamar. Portanto, eu disse sempre, estas 5 primeiras equipas teriam que ser obrigatoriamente, não só pelo passado, mas também pela estrutura que está na retaguarda. A partir daí, Vitorino Piães, Correlhá e o Lanhese, necessariamente, eu gostaria que estivesse numa posição secundária relativamente a estas capitais de concelho. Mas a classificação, pelo valor das equipas, está muito próxima daquilo que eu vi, reflete-se, em suma, aquilo que eu vi dentro de campo. Olha-me para essa classificação, vês em último Moreiro Lima desde a primeira jornada. O que é que me dizes? O que é que se passa em Moreiro Lima? Isto tem sido constante. Eu não posso ser crítico É com o Moreira de Lima. que ano após ano. Isto é fruto de más preparações de época. Ou seja, andam muito na dúvida se começam, se iniciam, se não iniciam, e depois começa tudo um bocadinho em cima da hora, em cima do joelho. É difícil arranjar jogadores, os jogadores estão escolhidos, e depois, por muito mal que as pessoas possam falar, não é fácil cativar jogadores para um campo de lado. Hoje em dia, com os sintéticos à disposição, não é fácil cativar pessoas para um campo de lado. E o Moreira do Lima tem pago sempre por essas indefinições, começos tardios, e depois, destes começos tardios, capitalizar jogadores com qualidade para um campeonato que ia ser muito difícil, ainda por cima tentar levá-los para um lado, não é fácil. Hoje não há jogadores que se disponibilizem. Sabemos também que no futebol não há muito dinheiro para oferecer aos jogadores, portanto, já não há aquela motivação extra que era o capital financeiro, no fundo, além do capital humano. Portanto, acho que se reflete um bocadinho o início tardio, mais uma vez, em cima do joelho precipitado, e que leva à reflexão, não só do Moreira, mas de todas as equipas que iniciam sempre com esta forma dúbia, depois isto acaba por se pagar. Muito bem, e agora vou-te fazer essa pergunta que já estava aqui. O que é que correu mal no Linenses? O que corre mal sempre são os resultados. Quem manda é os resultados. Mas porquê que correu mal? Vamos ver. Vários fatores. Vários fatores, vamos ver. Mas o fator principal sou eu. Eu sou o treinador, sou eu que dou sempre a cara. Portanto, e sempre darei em todas as circunstâncias ou em todos os momentos em que eu esteja a liderar uma equipa. O Lanheses entramos com muita ambição e com muito sonho, digamos, com muito sonho. E eu estabeleci para mim uma meta que era ficar abaixo destas equipas capital de concelho. Mas, e tenho aqui o Álvaro, que foi meu atleta, sabe que eu sou fiel aos meus princípios. Eu não abdico da minha forma de ser, da minha forma de pensar futebol. E a minha forma de pensar futebol é futebol agradável, futebol vistoso, porque, como referi há bocado, não é fácil capitalizar jogadores sem dinheiro. E hoje, para manter uma equipa competitiva e conseguir congregar até nós os melhores atletas, nós temos de ter boa capacidade de treino. As pessoas têm que estar agradadas com aquilo que veem no treino, e nem sempre ao domingo, porque ao domingo vão os adeptos que não sabem aquilo que se passa durante a semana. Claro. Importante é que os jogadores saibam durante a semana aquilo que está a ser feito, se lhes agrada, se compreendem e de alguma forma se é essa a ideia que eles têm de futebol. E eu sempre passei por aí, ou seja, eu sempre gostei de fazer um trabalho virado para os jogadores, acarinhando os jogadores, colocando métodos de trabalho que trazia os jogadores ao treino, porque era sempre surpresa. Dificilmente eles viam um trabalho repetido, dificilmente nós repetíamos exercícios de treino nos primeiros 2-3 meses, e isso trazia sempre aquela expectativa, o que é que vamos encontrar hoje. E sempre foi a minha forma de pensar futebol. Futebol apoiado, gostava de um futebol bonito, e infelizmente tivemos uma dificuldade no primeiro jogo, que foi em casa com o Chafé. Aos 30 minutos eu só estava com 9 atletas em campo, expulsões. Acabei por perder o jogo por 3-2, não era a estreia que eu pretendia. Fomos a Paredes de Coura na segunda jornada, um derby, não é um derby, mas era um derby, passo a explicar, carregado de alguma emotividade, porque o Márcio, que está agora a treinar o Paredes de Coura, o courense, era o anterior treinador do Lanheses. Havia muita carga emotiva, tanto não só pelos jogadores do Lanheses, mas também pelo espectro do
treinador adversário. Senti isso um bocadinho, senti no balneário. É um facto, nunca transmiti isso aos jogadores, mas senti esse nervo, digamos assim, que não foi traduzido em vitória. E depois as derrotas não trazem confiança. E o que é facto é que jogávamos bem, éramos elogiados por todos os adversários. Eu mostro as crónicas, recortava os jornais e levava as crónicas. Todos os adversários nos faziam menções honrosas, diziam que éramos uma excelente equipa, que praticávamos um futebol muito, muito agradável. E isso, de alguma forma, não me desmotivava, não me desviava do meu foco. Mas o que é facto é que foi-se agudizando. Depois houve um outro jogo com o Valenciano que foi muito, com o Cerveira, que foi muito complicado. Eu perdi esse jogo aos 95 minutos, com 8 atletas em campo, com a célebre história de que um GNR, um agente de autoridade, me expulsa um jogador ao intervalo. Isto para mim O GNR expulsou o jogador? é uma situação que eu nunca tinha vivido no futebol. Eu chego ao balneário, ao intervalo, estou a descer para o balneário, está um jogo equilibradíssimo. O Cerveira a jogar um futebol como é o seu panágio, nós a jogarmos muito bom futebol também. Estávamos por cima do jogo. Há um lance normal, na primeira parte, uma disputa normal entre dois atletas, e eu chego, deixo as escadas para o balneário e vejo o árbitro um bocadinho afastado, protegido, e eu perguntei se tinha algum problema. Ele disse-me não, estava tudo bem, os sururus normais do futebol. Eu vou para a palestra, vou para, de alguma forma, corrigir aquilo que achava que tinha sido menos bem na primeira parte, e o que é facto é que entro para dentro de campo, coloco os 11 jogadores em campo e vem-me um diretor, o delegado ao jogo, informar que tinha sido informado pelo árbitro que o meu jogador tinha sido expulso porque um agente de autoridade É um caso caricato. um agente de autoridade lhe tinha batido à porta e disse que tinha Dado ordem de expulsão. tinha visualizado uma agressão de um atleta meu ou outro, uma agressão física. E eu depois questionei o ser agente com devido respeito o que é que ele tinha visto. Se houve uma agressão física, não foi antecedida de uma agressão verbal, e o que me disseram a mim, não só aquele agente mas outros, não era a mesma coisa. Eu questionei-me o que é uma agressão, não é? Mas o que é facto é que o árbitro manda retirar o meu jogador de campo, não mostra cartões. O meu jogador recusa-se a sair porque mostra, Claro. não vê nenhum cartão, portanto não faz sentido ser expulso. Eu vou dentro do campo e pergunto ao ser árbitro o que é que se tinha passado. Ele diz que não tinha visto, mas que tinha sido alertado por um agente de autoridade por expulsão. O que é facto é que começamos a segunda parte com 10 atletas. E aos 2 minutos da segunda parte, num lance flagrante, a nosso favor, mas flagrante, quem lá foi, quem esteve presente no jogo, estava muita gente de Ponta Lima nesse jogo, um jogador meu isola-se, roda-se com o adversário, isola-se, é derrubado, fica um penalti por marcar e uma expulsão. E o ser árbitro ali poderia, às vezes nós dizemos na gíria, poderia ter lavado um bocadinho a mão, ali não era lavar a mão, ali era assinalar o que era devidamente correto, que era um penalti e uma expulsão. E nesse lance poderia-se inverter a história do jogo e acalmar, digamos, aquela fogueira que seria acendido no intervalo. O que é facto é que assim não foi. Acaba por ser expulso mais um jogador dos meus aos 87, não, desculpa, aos 65, 66, aí sim, um adversário ia se isolar e ele faz uma falta por trás para evitar o gol do adversário e é expulso, bem expulso um central. Ficámos a jogar com 9 e aos 90 tenho mesmo em frente ao meu banco um dos meus atletas, volta de 3 adversários, tentar proteger a bola, que nestas circunstâncias é difícil, é tentar ter a bola o máximo possível, e é apertado, é ensanduichado, é rasteirado por um adversário. O árbitro não marca qualquer falta, mesmo em frente ao meu banco. O meu jogador revoltou-se, 9 atletas, 8 de campo a correrem 90, muitos minutos atrás do adversário, e tem uma entrada mais agressiva, que é de facto para cartão vermelho. O que é facto é que se o árbitro dá o lance, dá a falta, marca a falta, assinala a falta, já não aconteceria isso. E acabou expulso, ficámos com 7 jogadores de campo mais o guarda-redes e acabámos por o gol aos 95. Isto à segunda jornada. Não, isto já foi à nona, 10ª jornada. O que é facto é que se o caminho estava difícil, com menos 3 jogadores titulares, com 5 jogos de castigo. Não achavas a tua equipa indisciplinada? Não, pelo contrário. 2 jogos, Chafé e Cerveira com expulsões. Foi expulso um atleta em Ponta Barca por um vermelho quando um adversário se ia isolar. Supostamente, eu não me entendi, não foi falta, mas supostamente o árbitro descarregou um adversário e foi expulso por vermelho direto, mas só apanhou um jogo de castigo. Uma falta
supostamente não tão agressiva, porque senão teria sido contemplado com mais jogos de castigo. Agora, neste último, com o Cerveira, tive um atleta que foi suspenso com 5 jogos, o que não é fácil. Depois de um erro técnico do árbitro, ver jogadores castigados com 5 jogos, claro, não é fácil. Eu vi-te enquanto treinador do Linhenses, nas crónicas semanais, vi-te um bocado crítico, por diversas vezes, em relação aos árbitros. Sentiste que foste prejudicado em vários jogos? Repare, eu não gosto muito de criticar os árbitros, tenho em todos os árbitros, eu falo que tenho em todos os árbitros um amigo. Exatamente. Eles estão lá para fazer o papel deles, nós estamos a fazer o nosso papel. O que é facto é que eu sinto, e digo isto porque sinto e porque vejo e porque vivi muitas situações, e o Álvaro aqui com o meu atleta viveu algumas situações que nos campeonatos secundários, na segunda divisão, é bem pior. Exato. O que é facto é que nós preocupamos em preparar os nossos jogadores durante a semana com um trabalho sério. Procuramos que eles façam o chamado treino invisível durante o fim de semana, que façam um trabalho sério. O que é facto é que os árbitros não trabalham dessa forma. Não digo todos, não quero personalizar, claro. Não digo todos, mas eu sei que há árbitros que não se cuidam durante a semana e não se cuidam ao fim de semana. Característico de algumas profissões ou algumas paixões que têm, e as redes sociais demonstram também isso, têm outros gostos secundários que lhes cativam algumas horas noturnas. Claro. E muitas vezes é difícil uma pessoa chegar a nós estarmos motivados, preparados, trabalhamos muito o aspecto de treino, o aspecto do jogo, trabalhamos muita concentração e muita preparação para esse domingo, e depois custa-me um bocadinho ver pessoas que vêm defraudar esse trabalho, ou seja, porque vêm de forma desinteressada, pouco preparados, e depois resulta nisto, quer dizer, resulta em arbitragens menos cuidadas. Mas não houve um árbitro com quem eu vivi essas duas situações. O jogo com o Chafé e o jogo com o Cerveira foi arbitrado pelo mesmo árbitro. Portanto, se eu tiver alguma coisa a apontar, seguramente será só esse árbitro, nada mais. Vamos voltar já a conversar. Entretanto, estamos a 12 minutos das 22. Diz, Álvaro, queres falar? Não, era só uma pequena nota, ainda em relação a esta divisão que andou a rolar nas redes sociais, e foi precisamente do jogo Cerveira-Corrilhá, que não sei se era um adepto ou um diretor que queria filmar o jogo, e foi proibido de filmar o jogo em Cerveira. Foi um diretor da Corrilhá, pronto. Um diretor da Corrilhá que queria filmar o jogo e foi proibido completamente de filmar o jogo, o que é pena, e é de lamentar esse tipo de situações, que não vejo mal nenhum disso, muito pelo contrário. Não, isso faz parte do trabalho das equipas técnicas, e o Corrilhá trabalha isso. E a serem intimidados, segundo ouvi dizer. Eu sei que a Corrilhá, e muitas equipas, nós fazíamos visualização dos jogos dos adversários para prepararmos os nossos jogos e corrigirmos os nossos erros. E sei que a Corrilhá faz isso, e esse elemento faz parte, não da equipa técnica, mas da direção, e faz esse trabalho a pedido da equipa técnica. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho a resposta para este tema, mas se quiser que eu lhe dê, eu tenho a resposta para este tema. Mas agora, é porque infelizmente estes erros têm sido brutais em termos de arbitragem. Brutais. E há equipas que têm sido visivelmente prejudicadas. O Linhenses é uma delas que eu vivi. Mas já vi algumas imagens de outros jogos nas redes sociais em que há golos invalidados e faltas invalidadas que não cabe na cabeça de ninguém. E as equipas também, para se protegerem hoje em dia, gostam de filmar. O que é facto é que quem joga em casa se sente um bocadinho intimidado, porque normalmente há aquela pressão de jogar em casa, e o árbitro normalmente tentaremos que seja um bocadinho caseiro, e é preferível tirarem as câmaras do que depois serem apontados. Isto desvirtua o futebol, mas mais uma vez isto é fruto daquilo que eu falava há momentos antes. Eu acho que se os árbitros estivessem bem preparados, os erros não eram cometidos e não haveria este tipo de problemas. Claro que sim. Vamos. Só isso, podemos ir avante. Só isso. Vamos passar uma musiquinha que é para secarmos, para pausarmos um bocadinho. Não é pausarmos. Pausarmos um bocadinho aqui a nossa conversa, e nós voltamos já a seguir então. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto, e eu não me importo.
Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sossega. Quando possas, dá-me outro abraço, só não chega. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço, música e voz de Miguel Gameiro. Estamos com a primeira hora do Segunda Noite, emissão desta segunda-feira, dia 11 de janeiro. O ano é o de 2016. Em estúdio, connosco, o Guilherme, nosso amigo Guilherme Brito. Guilherme, mais uma pergunta. Quando abandonaste o Lanheses, sentiste que não tinhas mais condições para dar a volta? Não é esse o caso. Aliás, eu senti muita força para continuar, não só por parte dos diretores, mas por parte dos atletas. O que é facto é que foi aquilo que eu disse na altura. Achas que tinhas a equipa contigo? Tinha, a equipa é um facto, a equipa estava comigo. Aliás, eu comecei a época com 27 atletas e no momento em que saí tinha 24 atletas. Um abandonou por razões profissionais, o outro abandonou por razões pessoais, mas já era useiro e buzeiro, já falei com ele, já me pediu desculpa também por isso. E um que foi estudar para Melgaço, que era o Fábio, foi para a Universidade para Melgaço. De resto, eu treinava uns 24 atletas, ou seja, estavam 2 na universidade que faziam treinos alternados. Agora, era um prazer brutal chegar a um treino e ter 22, 23, 24 atletas. E sempre estive do meu lado, porque há uma questão que o Álvaro sabe, eu sempre respeitei as pessoas, sempre falei de frente para as pessoas, apontava sempre os erros que eram um dos defeitos que eu tenho. Eu apontava os erros aos jogadores, mas também lhes apontava as virtudes. Eu
Eu condeno quem aponta só os erros e depois não é capaz, e depois é incapaz de dar uma palmadinha de moral aos atletas. E eu apontava os erros no sentido de os corrigir, mas apontava sempre as virtudes. O que é facto é que considerava que tinha os atletas na mão, os atletas estavam comigo, a direção estava comigo, mas eu achei por bem pôr fim ao compromisso que tinha assumido com o Lanheses, por uma razão. A direção era muito pressionada pelos adeptos, é uma massa adepta muito pressionante, tem um carisma muito especial, e o que é facto é que eu dava sempre a cara, nunca me escondia atrás de ninguém, mas estava-se a tornar desgastante para mim, para a direção, eles queriam que eu continuasse. O que é facto é que eu achava que fazia falta uma lefada de ar fresco, outra cara, se calhar outros métodos, se calhar só verem uma cara nova, se calhar trazia algum evento não só aos adeptos, mas também aos jogadores, que fosse transmitido para dentro de campo. Mas olhando para a classificação, quando tu deixaste ir para agora, a diferença é quase mínima. Vamos ver, eles ganharam em Moreira do Lima logo na estreia do novo treinador. Mas isso, com certeza, que tu era uma vitória quase certa. Sim, isso eu não gosto de fazer esse tipo de previsões, mas olhando para os resultados do Moreira... Mas quem me conhece sabe que eu sou muito moderado e muito ponderado nessas situações, e eu, quando saí, logicamente que olhava para a classificação e olhava para a jornada seguinte. Exatamente. Eu sabia o que estava à minha frente na jornada seguinte e sabia que poderia ser ali um ponto de viragem. O que é facto é que eu achei que, da mesma forma que seria um ponto de viragem para mim, também seria um ponto de viragem para quem viesse e ganhasse esse capital de confiança. E foi mais com esse sentimento, não foi a perspectiva de estar amarrado ao lugar, porque se tivesse não teria vindo embora, como é lógico. Claro. E continuo a ressalvar que não fui mandado embora, foi eu que quis, de alguma forma, pôr o meu lugar à disposição e fiz força para que isso acontecesse. Isso é que é verídico, e as pessoas que lá estão não poderão desmentir. Depois foram 2 jogos complicados. O Atlético de Valdevez em casa, Chafé é uma equipa difícil lá em Chafé, e agora o regresso às vitórias. Agora, eu espero, e como mais um adepto do Lanheses, eu espero que a equipa do Lanheses continue por esse caminho, continue com o rumo das vitórias e consiga atingir o objetivo a que se pretende, que é a manutenção nesta divisão. E espero um bocadinho mais. Já tive a oportunidade de falar com o Presidente, já lhe falei este ano, desejar um bom ano também. Há um projeto que falta idealizar lá em Lanheses, que são os novos balneários, porque de facto o Lanheses precisa de melhores condições a nível de balneários, departamento médico e rouparia, para ser um dos melhores clubes. Olhando para o Lanheses, a nível de campo, é fantástico. Fantástico. A direção, pessoas fantásticas de trabalho, os adeptos muito emotivos. Mas encontraste boas condições de trabalho lá? As condições de trabalho passam por aí, quer dizer, melhorar os balneários, melhorar o posto médico, melhorar a rouparia, e penso que o Lanheses, com o projeto que está, eu vi o projeto, aliás, dei alguns retoques no projeto junto do Presidente, que ele pediu uma opinião, o José Pereira, e melhorando os balneários, fazendo os balneários novos, como é a ambição do Presidente, eu acho que o Lanheses vai ser um clube com muita virtude no distrital, com muita capacidade em termos de estrutura e em termos de capital humano, tem tudo para ser uma equipa de topo nesta divisão. Sim, senhor, nós vamos continuar a falar. Estamos a 5 minutos e meio das 22. Talvez pudéssemos avançar com os resultados da segunda divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Resultados, jogos realizados ontem. Narquense 1, Reianos 0, PR2, Longos Vales 0, Lanhelas 1, Faxense 4, Gandra 2, Távora 2, Bertianos 3, Melgacense 0, Anais Moreira adiado devido ao mau tempo, Arcozelo 6, Castanheira 1, Âncora Praia 2, Vinense B 1 e Cardialense 2, Ancorense 5. Na próxima jornada marcada para o dia 24, porque para o próximo domingo à taça, teremos os seguintes encontros: Ancorense Darquense, Reianos Perre, Longos Vales Lanhelas, Faxense Gandra, Távora Bertianos, Melgacense Anais, Moreira Arcozelo, Castanheira Âncora Praia e Vianense B, Cardialense. Na classificação, primeiro, mais que isoladíssimo, o Arcozelo, 51 pontos, mais 14 que o segundo, que é o Távora, com 37. Na terceira posição, Âncora Praia com 36,
O quarto é o Amoreirense com 34. Quinto, o Bertianos, 32. Sexto, o Faxense, também 32. Sétimo, o Melgacense com 30. Oitavo, o Pedro com 29. No nono, o Lanhelas com 26. 26 também na 10ª posição, o Vianense B. 11º, o Anais, 25 menos um jogo. 12º, o Reianos, 25 também. 13º, o Dartense, 22. 14º, o Cardielense com 18. 15º, o Gandra com 16. 16º, o Longos Vales com 9. Aliás, com 8. 17º, o Moreira com 5. E na última posição, o Castanheira com apenas 3 pontos. Guilherme, eu antes de falar com o Álvaro, eu ia dizer que queria pedir uma opinião sobre o teu antigo clube, ou ex-clube, o Bertianos, mas fica para a segunda hora, porque estamos quase em cima do sinal horário das 10. Daqui a pouco vem então o sinal horário, alguns comerciais, nós voltaremos para falar da segunda divisão e mais conversa que temos para ter com o Guilherme. Fique por aí, até já, nós voltamos daqui a pouco. São 22 horas. It looks like we may have Ondas do Limão.
FM Estéreo. A 24 de janeiro, o país é chamado a votar nas eleições presidenciais. Porque o seu voto é importante. Verifique previamente a sua situação no recenseamento eleitoral. Para saber qual o seu número de eleitor e o local onde vota, envie uma mensagem escrita para o número 3838 com RE, espaço, número de identificação civil, espaço, data de nascimento, no formato ano, mês e dia. Aceda ao portal do recenseamento eleitoral ou ligue 808 206 206. Saiba onde votar. Informe-se já. Uma informação do Ministério da Administração Interna. Porquê que apagaste a luz? Temos que poupar, André. Então vamos à Materiália. Comece já a poupar e produza a sua própria energia com o kit de autoconsumo da Materiália. E agora não perca a campanha solar. Kit solar térmico desde 1.595 euros. Materiália. Construímos conforto. As melhores soluções em climatização e ar-condicionado. Visite o nosso showroom. Mais de 2.000 metros de exposição. Com aconselhamento personalizado na Feitosa em Ponte Lima. Mais informações visite a nossa página de Facebook, o site materialia.pt ou ligue 258 909 600. Mobiliza. Tem tudo o que você precisa. Em amplas e novas instalações. Na Rua do Souto, ao lado da antiga loja. Mobiliza. Com venda e reparação de telemóveis e acessórios para todas as marcas. Pague aqui as suas faturas da água, luz e telecomunicações. Mobiliza. Visite-nos na Rua do Souto. Telefone 258 751 464 e 914 499 039. Mobiliza. Também com a loja oficial Nós, no Largo de São João, em Ponte de Lima. Mobiliza. É tudo o que precisa. Eduardo Emília, cartomante vidente, em Ponte de Lima, junto à rotunda de São Gonçalo em Arcozelo, domingos, segundas e quintas-feiras, das 9 às 18 horas. Telefone 967 889 058 e no resto dos dias da semana, em Darque, junto ao Santuinho. Curto-circuito, reparações eletrónicas, montagem car áudio, vídeo. Curto-circuito de José António Fernandes. Estamos em Crasto Ribeira, Ponte Lima, com o telefone 93 84 65 972. Rádio Ondas de Lima. Música, informação, cultura. Para si, em 95.0 FM Estéreo. Put it
gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it, ride it, just lose control. Ride it, touch my soul. Ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it, touch my soul. Ride it, let me feel you. Everything was right until the phone began to ring. She takes me to the corner, that's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get caught up in a mess for real. But she came around and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. Rádio Ondas do Vida. A rádio de todas as músicas. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. You can count on me 'cause I can count on you. Passam 10 minutos das 22, renovamos os votos de uma boa noite.
Novamente, bem-vindos à segunda e última emissão, à segunda e última hora de emissão do Segunda à Noite. Em estúdio, Guilherme Brito, ex-treinador de Linenses, futuro treinador. Vamos saber daqui a pouco, se calhar, de quem. Guilherme, acabámos com os resultados da segunda divisão. Deixa-me falar, Álvaro, olhando para estes resultados, diz-me o que é que... Os grandes destaques da 18ª jornada, a meu ver, foi a vitória do Faxense num sempre difícil terreno do Lenhelas, que não é fácil conquistar pontos. Eu penso que o Lenhelas já joga no seu novo relevado e certamente que estão motivados por jogar em tal relevado, e o Faxense impingiu uma derrota até pesada em Lenhelas por uma vitória contundente por 4-1. O empate do Greco-Dega contra o vice-líder do campeonato, o Tabra. E esteve a vencer até aos 90 minutos, e o gol sofrido foi através de um penalti muito duvidoso, bastante polémico, segundo ouvi dizer. E que o melhor jogador em campo nesse jogo acabou por ser o guarda-redes Coinha do Tabra. Isto de fontes de adeptos de Tabra, não de Greco-Dega, por coincidência. A vitória do Bertiantes, 3-0. O Bertiantes em casa... Bertiantes, que neste momento, tirando o Arcozelo, é a segunda equipa do Conselho de Ponte Lima, com o melhor classificado. Exatamente, está na quinta posição, ainda pode aspirar à subida da divisão. Está a 5 pontos do segundo classificado. Guilherme, novamente, boa noite. Olhas para esta classificação, que dizes do Bertiantes, ultimamente tem vindo a subir, tu que já treinaste também esta equipa. Achas que há condições para subir também, Bertiantes? Em termos de motivação, as equipas são sempre preparadas. Eu conheço o treinador do Bertiantes, é um amigo, sei que trabalha muito bem as equipas. Sei que tem alguns atletas com muito valor, tem outros miúdos que ele foi buscar ao Limianos, às camadas jovens, são miúdos que se querem mostrar, tem um misto de alguma maturidade com alguma irreverência. O que é facto é que estão num lugar, e domingo tem um jogo complicado, mas que os pode catapultar para uma posição de subida. Vão a Tábora e o Bertianos, se ganhar em Tábora, cola-se ao lugar de subida. Exatamente. Penso que ficaria a 2 pontos do Tábora. Exatamente. E bem pertinho ali dos 3 primeiros lugares. Exatamente. Ou seja, é um jogo em que bem, se for derrotado, tornar-se-á complicado. Se não perder ou ganhar, Bertiantes tem legítimas aspirações à luta pela subida de divisão. Não sei se tens acompanhado esta segunda divisão. Sim, agora, sim, mais com mais calma. Mesmo nos meses anteriores eu estava sempre atento. Não, reforça a posição do Arcozelo, tem feito imaculado, tem feito um campeonato fantástico, tem uma equipa rodeada de bons elementos, um treinador que... Antigos teus colegas? Todos meus colegas, não só alguns atletas, alguns como jogador, outros como treinador. O treinador que foi meu treinador e foi meu colega também em determinado momento de equipa, transmite uma força àquela gente que eu conheço, o Adriano, há muitos anos. É um treinador talhado para este tipo de projetos, projetos com ambição, com querer, com muita garra, e penso que não haverá muita mais história. Será um bocadinho futurismo, mas acho que as faixas podem ser encomendadas. Só uma hecatombe. Sim, possível. E espero que consiga fazer eu não sei qual é a eliminatória da Taça de Viana, mas... No próximo encontro com o Vila Franca. Podem fazer em Arcozelo. Exatamente. Podem fazer um brilharete, porque há muitas equipas que se vão encontrar da primeira divisão, e o Arcozelo tem equipa, no meu entender, para ambicionar a ir longe. Curiosamente, nunca passou da primeira eliminatória. Pois, eu acho que eu sei disso, porque eu também como treinador do Arcozelo foi uma das coisas que me pediram, e realmente nesse jogo não correu muito bem, fomos eliminados enquanto treinador do Arcozelo na primeira jornada, porque decidi rodar a equipa e não fomos felizes. Perdemos também muito por culpa própria, mas não fomos felizes. Prozelense na altura. Foi em Prozelo. O Álvaro era atleta, foi poupado, eu decidi poupar 5 ou 6 titulares, e depois as coisas não correram muito bem, tive que recorrer a eles ao intervalo logo, mas mesmo assim não conseguimos dar a volta, reduzimos, estava 2-0, reduzimos para 2-1, tivemos possibilidades de
querer um bocadinho mais e de ambicionar um bocadinho mais, não fomos felizes, mas depois também o nosso foco seria o campeonato e aí tivemos muito bem. Agora, reportando a esta segunda divisão, acho que há algumas equipas que me estão, face ao investimento, que me estão a desiludir um bocadinho. O Lanhelas é uma delas, o Melgacense e o próprio Raianos em si, quer dizer, estas três equipas estão, tendo em face o histórico e tendo em face também os plantéis, porque conheço os plantéis destas equipas, acho que estão um bocadinho aquém daquilo que lhes era possível. O Tábora é uma equipa muito bem comandada, muito experiente, uma equipa que se conhece há muitos anos, é uma equipa que se batia forte na divisão superior. E depois aqui há a surpresa do Âncora Praia do Ancorense, que tem em perspectiva aqui uma luta até ao final de duas equipas, uma que já existia e que tem alguns pergaminhos em termos de futebol juvenil, que é o Ancorense, o Âncora Praia, que foi formado este ano, que foi buscar muitos jogadores que eu sei ao Caminha, ou seja, foi buscar muita malta ao Caminha e muita malta ali que rodeava, e muita gente de Viana também, que está bem orientada, conheço bem o treinador, está muito bem orientada e vizinha-se aqui um final de campeonato para um último lugar bastante disputado. Também uma menção honrosa ao Faxense, que é daqui do Concelho de Ponta Lima, porque me está a surpreender muito. Temos feito referência aqui ao Faxense, aliás, perdão, hoje até fizemos um convite aos homens da faixa para estarem cá, mas acho que os Facebooks por lá não funcionam. A mensagem não chegou, certamente. Álvaro. E de resto, desta jornada, a vitória do Darquense, pronto, o Raianos em casa. O Darquense tem sido das equipas mais frágeis deste campeonato, e o Raianos, que até tinha vindo em crescendo, acabou por perder no terreno do Darquense 1-0. Depois o Anais acabou por ser adiado com o Moreira de Lima, e o Âncora Praia, que vence 2-1 o Vianense B. O Âncora Praia, a meu ver, é o principal candidato à segunda posição. Tem jogado desfalcado. Como? O Vianense B agora, pronto, é a equipa B, os jogadores sobem para a equipa A, os juvenis devem acabar por jogar. Os júniores jogam e é isto que acontece, e não é fácil gerir uma equipa, mesmo para o próprio treinador do Vianense B, não deve ser nada fácil estar a trabalhar com aquela equipa. Não vamos fazer referência aos próximos jogos, porque ainda temos a taça pelo meio, mas podes dar uma vista de olhos. Em termos da próxima jornada, acho que falaremos na próxima segunda-feira. Depois temos os jogos da taça, que já houve uma eliminatória entre o Moreira de Lima e o Tábora, na qual o Tábora saiu vencedor por 2-1. E temos alguns jogos interessantes, e pronto, vamos ter um Campos Lanhelas. O Campos é um clube que luta pela permanência na divisão acima, e o Lanhelas é sempre um clube bastante aguerrido, mas a meu ver o Campos a jogar em casa, vindo de uma vitória, certamente quererá um ciclo vitorioso para ganhar alguma confiança para o resto do campeonato que falta. Não irá facilitar, e favoritismo para o Campos. Cerveiras, a fé, o Cerveira joga em casa. O Cerveira está na terceira posição do campeonato, na segunda posição do campeonato, joga em casa e é o principal candidato à vitória, e vitória para o Cerveira. Tábora Âncora Praia, duas equipas do mesmo campeonato, curiosamente vão lutar segundo e terceiro classificado. São, a meu ver, as duas equipas mais fortes, candidatos já à segunda posição, respectivamente à subida, não é? O Tábora joga em casa, vitória para o Tábora, o favoritismo passará pelo Tábora. Cardielense Valenciano, o Cardielense estreia-se nesta competição, é um clube novo, joga contra um fortíssimo Valenciano, e o fator experiência e o poderio do Valenciano certamente vai sair daqui o vencedor e vai passar pelo Valenciano. Lanheses Corense, é um bocado a repetição. A jornada atrás, nesta última jornada, o Lanheses ganhou ao Corense por 2-0, e nesta próxima jornada da taça, o Lanheses recebe o Corense, e a minha aposta também vai para o Lanheses. Venceu o último jogo, está motivado e tem tudo para dar certo. Passo a Perre. O Passo é das equipas mais frágeis do campeonato da primeira divisão. O Perre está a fazer uma época também muito aquém das expectativas na segunda, mas penso que neste jogo vai haver taça, e o meu palpite vai para a vitória do Perre. Raianos Vitorino de Piães.
O Raianos também está a fazer uma época muito aquém. O Piães, uma época bastante positiva. Recebe e o meu favoritismo aqui passa certamente pelo Vitorino de Piães. Arcozelo Vila Franca vai ser um jogo muito competitivo. O Vila Franca é um clube que joga na primeira e luta pela permanência. O Arcozelo está em primeiríssimo na segunda divisão e, atendendo à qualidade do plantel do Arcozelo, até penso que na própria divisão acima seria uma equipa bastante competitiva e conseguiria certamente a permanência. E aqui a minha aposta, o Arcozelo joga em casa e como nunca passou, desde a reativação do clube, nunca passou a primeira fase, será a primeira vez, a minha aposta aqui vai para o Arcozelo. Haverá taça também. Atlético dos Arcos, Ancorense, favoritismo total para o Atlético, joga em casa e vitória para o Atlético. Melgacense, União de Moreira, o Melgacense também recebe e é aí que eles são fortes. Um frágil União de Moreira que é das equipas mais fracas deste distrito, vitória para o Melgacense. Anais Castelense, o Anais também é uma estreia nesta competição, vai defrontar um sempre difícil Castelense que nas últimas jornadas tem feito resultados muito positivos, tirando pontos a muitos adversários. O Anais joga em casa e se calhar a sua força e a motivação para esta eliminatória da taça, a minha aposta vai para uma surpresa e para a equipa de Ponte de Lima, o Anais. Ponte da Barca, Greco-Dega. O Greco-Dega está a fazer um campeonato bastante aquém. O Ponte da Barca é líder isolado da primeira, favoritismo total para o Ponte da Barca. Certamente sairá vitorioso. Vila Fria, Castanheira. Vitória clara para o Vila Fria. O Castanheira, a meu ver, é a equipa mais fraca da Associação de Viana do Castelo. Longos Vale, Faxense. O Longos Vale também é das equipas mais frágeis. O Faxense está a fazer uma época bastante positiva. Aliás, uma excelente temporada. Vitória, a meu ver, para o Faxense. Monção de Arquense. O Monção também, o poderoso Monção, recebe um frágil de Arquense. Vitória para o Desportivo de Monção. Corrida Bertiandes. São duas equipas aqui em Ponte Lima. É sempre um derby. Claro que estão em divisões diferentes. A qualidade do plantel também diverge de que maneira, mas é sempre um derby, vai ser um jogo complicado e difícil para a Corrilhá, mas a meu ver, com maior ou menor dificuldade, a Corrilhá sairá vencedor desta eliminatória. Estamos falados sobre a taça que será domingo. Voltamos ao Guilherme. Já passaste como treinador principal por vários clubes, Arcozelo, Bertianos, Lanhenses, acho que foram os três. Adjunto com os Limianos na época passada. Sim, mas como principal. Qual destes três te deu mais prazer de treinar? Bem, todos. Prazer foi em todos, naturalmente. Em diversas circunstâncias. É lógico que a estreia é sempre o mais complicado. Um clube que me diz muito, e há bocado falávamos em off, eu e o Álvaro foi meu atleta no Arcozelo. É lógico, o que nos marca é a estreia. O clube que mais me marcou até hoje foi o Arcozelo pela estreia. Eu sei que estão aqui duas pessoas de Arcozelo, uma que me diz muito naturalmente porque foi meu atleta, foi meu confidente, apoiou-me em todas as decisões. Foi capitão da tua equipa. Foi capitão da minha equipa, ajudou-me em todas as circunstâncias e ele sabe bem que já lhe reconheci esse mérito por diversas circunstâncias, não só pelo convite, porque eu estava a atuar ainda, era jogador no Corrilhá. Sempre disse que queria começar a carreira de treinador. A ambição enquanto jogador não era a mesma, quer dizer, eu não habituei-me a lutar por títulos e lutar sempre pelo quinto, sexto lugar. Estava-me a sentir um bocadinho fragilizado como jogador, não tinha a mesma motivação, não me sentia feliz enquanto jogador. E depois apareceu um convite do Arcozelo por parte do Mitch, do Vítor, e o Álvaro também esteve presente nessa altura, e eu decidi aceitar e começar uma carreira um bocadinho às escuras. Não sabia o que ia encontrar, sabia que tinha muita ambição, muita vontade de treinar e de trabalhar. Tinha aprendido muito ao longo da carreira com muitos treinadores e muitos ensinamentos bons e maus, mas tiramos sempre as ilações dos melhores e do pior que aprendemos procuramos não levar para dentro do nosso trabalho. O que é facto é que na primeira semana como treinador eu pensei que tinha um plantel e acabei por ter 11 ou 12 jogadores para iniciar. Admito que passei maus bocados durante 15 dias, muitas indefinições,
Passei maus bocados em termos de sono, não dormia para saber como seria a minha vida como treinador na minha estreia. Fui derrotado na primeira jornada logo num derby. Olha, quando foste para o Cozelo, qual era o objetivo que te propus? O meu objetivo era subir divisão. Mas e era aquilo que te pediram? Não. Eu cheguei Mas é que eu faço esta pergunta porque estiveste mesmo pertinho de conseguir. Eu posso lhe dizer que a minha ambição era subir divisão e nunca neguei ao Álvaro, como capitão de equipa, ter presente em algumas reuniões de trabalho na minha casa, e eu disse: Álvaro, eu para sair de jogador de futebol para andar como quinto e sexto lugar, eu não posso andar como treinador a lutar pelo terceiro e quarto numa segunda divisão. Portanto, a minha ambição é lutar por subir divisão. E ele mostrou sempre ser solidário comigo, foi sempre solidário comigo, porque a ambição dele passaria também pelo mesmo, pôr o clube da terra dele no lugar onde merece e onde estará rapidamente. O que é facto é que eu iniciei a época, vou começar os treinos e tinha 11 atletas. E tive que, uma expressão muito popular, mas tive que pescar alguns, assim à última da hora, para compor o plantel. O que é facto é que estivemos até à última jornada a lutar para subir a divisão. É verdade. Passámos por maus bocados, enquanto treinador, à quinta jornada, eu não sabia o que era uma vitória. E depois, a partir da quinta jornada, embalámos, a malta começou a acreditar no trabalho que se fazia. E a partir daí, não digo que nos tornámos imparáveis, mas acabámos a primeira fase muito bem. E depois, na fase de subida, aconteceram algumas surpresas desagradáveis, mas posso lhe dizer que à quarta jornada éramos 8 equipas para subir, penso eu, e à quarta jornada nós estávamos a 8 ou 9 pontos já dos lugares de subir. Não nos abalou a confiança. Ficámos tristes, ficámos revoltados com algumas circunstâncias em alguns jogos, mas lutámos até à última jornada para a subida. E recordo agora, porque na altura, em face da existência de um clube, Foi um clube que desistiu na primeira. e o Arcozelo, eu penso que Não me está a ocorrer qual o clube que desistiu. iria ser promovido O terceiro classificado, que acabou por ser o Campos, em detrimento do Arcozelo, porque bastávamos de um empate na última jornada e nós, como já supostamente só haveria a possibilidade de subir em 2, fomos mais desfrutar do que jogar e fomos derrotados na última jornada. Mas continuo a dizer, não me arrependo de ter tomado essa opção, não me arrependo de ter conhecido gente tão boa como conheci, e de facto marcante foi o clube de estreia. Depois o Bertianos foi que me deu a oportunidade de poder treinar na primeira divisão, que é sempre a ambição de qualquer treinador. Nesse ano subiu o Bertianos. Subiu o Bertianos em segundo, subiu o Vila Fria, campeão. exatamente. Acabou por subir o Vila Fria e o Bertianos e eu acabei por ir treinar. Cederam um convite do presidente do Bertianos para ir treinar o Bertianos, clube que tinha, digamos que roubado, entre aspas, o lugar de subir. O que é facto é que foi também muito bem tratado em Bertianos, condições diferentes, com um campo sintético, que consegui captar mais gente, mas com medidas também bastante reduzidas. No primeiro ano conseguimos fazer um ano bastante positivo, acabámos por não descer, não em virtude de um processo que ganhámos em face do Tábora, mas eu acho que aquilo que fizemos é intocável, porque de facto foi desvirtuada a verdade esportiva e foi reposta por um processo judicial. Duas épocas no E depois na segunda época foi muito difícil. Em termos de direção, a direção estava presente, mas o presidente tinha um compromisso pessoal que lhe retirou muito tempo e foi muito difícil angariar jogadores. Eu andava sozinho, foi um processo muito conturbado. Queria abandonar outra vez o Bertianos à sexta jornada, quando o Bertianos estava acima de Moreira do Lima, inclusive estava acima da linha d'água. Por respeito e por consideração à direção de Bertianos, na altura que me pediram numa reunião em casa, disseram-me: Guilherme, tens que ficar, porque o projeto termina se não ficares. E eu não quis ser acusado de encerrar as portas de qualquer clube e fiquei, levei a minha até ao fim, levei o clube, não teve as prestações desportivas mais positivas, mas teve sempre a hombridade suficiente de aparecer em todos os campos e apresentar uma equipa, a praticar o futebol que podia, mas sempre com respeito e sempre respeitada, e é assim que eu gosto de estar no futebol. Depois surgiu o Lanhenses. Depois surgiu o Lanhenses, o presidente falou comigo, falámos, encontramos, reunimos, apresentei-lhe qual era o meu projeto, não só a nível sénior, mas um projeto de formação desportiva, porque acho que é importante as pessoas preocuparem-se com a formação, não tanto com o futebol sénior, porque acho que é da formação que vem os frutos. O presidente concordou, achou o projeto interessantíssimo, eu tive parte logo na primeira fase, que foi
transferir, digamos, a dinâmica desportiva das camadas jovens até aos iniciados para o Perspectiva, com um projeto de colaboração com o Lanhese, porque penso que o Perspectiva trabalha muito bem na formação, portanto o Lanhese só tem a beneficiar com isso. Juvenis e júniores, arranjamos os treinadores em conjunto para fazer um planeamento para no futuro isto vir a dar ter alguma consistência, e foi assim que começámos, foi assim que fomos desenvolvendo o nosso projeto. Fomos escolhendo os jogadores, estive sempre presente nas escolhas dos jogadores, sempre presente em reuniões de trabalho com o presidente, que nunca me negou nada, fez tudo aquilo que eu lhe pedi, e o que é facto é que hoje somos grandes amigos, temos um respeito mútuo um pelo outro, e eu pela direção e pelos jogadores. Como te defines como treinador? Quem me conhece sabe que sempre foi na minha vida, sempre fui organizado, sempre gostei de planear as coisas. Já me disseram muito bem. Sempre gostei de planear as coisas. Aliás, tens aqui um momento que sempre disse maravilha. Eu sou um deles. Não, eu sei que o Albert tem muita estima, como eu tenho por ele, já sabe, foi o meu capitão. É um facto, eu gosto de trabalhar e de sentir o agrado por parte dos atletas, ou seja, eu gosto de fazer o meu trabalho vocacionado para aquilo enquanto jogador que eu sentia que era bom. Quer dizer, eu gostava de ir a um treino onde sentia que ia aprender, que ia evoluir e que tinha sempre coisas novas, mas que me motivavam para ir, mas sempre com uma ideia pré-definida. Quer dizer, não é coisas novas que nós não vamos interpretar depois no jogo. Eu tinha um professor e tenho um professor que é o professor Josualdo Ferreira, que um dia alguém me disse, um grande amigo meu me disse assim: o melhor treinador português é o Josualdo Ferreira. O Josualdo Ferreira é incapaz de repetir um treino durante 4 ou 5 meses. Ou seja, ele assume o princípio que quer e vai alterando o exercício, tendo como finalidade sempre o mesmo modelo. Portanto, e ele, em termos de periodização, ele preparava muito bem as equipas, que era o plano defensivo, que era uma transição, como era uma transição defensiva, transição ofensiva, e ele trabalhava muitas equipas dessa forma e treinava muitos pormenores que nós passamos despercebidos. Eu dizia-lhes muitas vezes: recepção orientada, e continua a haver muita gente que não sabe o que é recepção orientada ainda hoje, e eu transmitia-lhes que houve um jogador que é de topo mundial, hoje está a passar por algumas dificuldades, que era o Falcão, que disse que com quem mais aprendeu foi com o Josualdo Ferreira. E um dos pormenores era a recepção orientada, porque nós com uma recepção orientada tiramos o adversário do caminho, só num primeiro toque. Depois há outros conceitos que nós vamos trabalhar no nosso modelo de jogo. Tu perdias, entre aspas, mas digamos assim, perdias muitas horas a preparar um treino. Muitas. Segunda-feira, essencialmente à segunda-feira, todas as segundas-feiras, eu entrava em casa às 7h30 e desaparecia até à meia-noite. A minha mulher sabia que eu que entrava para o escritório e das 7h30 até à meia-noite era preparar o treino de terça, preparar o treino de quinta, o treino de sexta, preparar as folhas que eu lhes apresentava, os mapas estatísticos que eles tinham acesso, não só do tempo, dos castigos, a classificação, os minutos que jogavam, um grito de guerra que sempre criei em todos os clubes por onde passei, com uma mensagem que estava definida, tendo em conta aquilo que se tinha passado e aquilo que eu queria que se passasse, e todos os meus treinos eram vocacionados para o jogo seguinte, aquilo que ia encontrar, um adversário que tínhamos que trabalhar transições, tínhamos que trabalhar mais pressão, todos os exercícios são pensados em função do trabalho semanal. Como continuará a ser o Guilherme depois de uma derrota? Olha, uma das características que eu sempre tive como treinador, e o Álvaro sabe, eu não gostava que nenhum diretor fosse para o balneário, porque nós dizemos muitas coisas aqui. Ouvi dizer isso. Muitas coisas aqui, então eu nunca permitia que nenhum diretor me entrasse dentro do balneário, porque não só deveria entrar nas vitórias para dar os parabéns, mas nas derrotas normalmente entram para dar uns desaforos que às vezes não são bem-vindos. Às vezes. Então, eu acho que as pessoas devem pensar a frio, deve ser nas terças-feiras ou nas segundas-feiras, depende do tipo de treino, o microciclo semanal, deve ser nesses dias. O que eu fazia sempre era cumprimentar os jogadores antes do jogo, cumprimentar os jogadores no fim e saía do balneário. Eu era sempre o último a entrar no balneário pós-saída dos jogadores para tomar banho, porque acho que aquilo era a zona sagrada dos atletas. Eles podiam falar mal de mim no final de um jogo, eu não tinha que estar lá para ouvir. Eles falavam como equipa, motivavam-se, diziam aquilo que achavam que era importante e eu não tinha o direito de ouvir. E na terça-feira, com mais frieza, entre todos, eu dava sempre uma palestra na terça-feira de alguma forma de correção daquilo que tinha sido feito menos bem nos jogos e já de preparação para o jogo seguinte, e ponho-os à vontade.
procurava ouvir as opiniões deles e entre todos corrigíamos. E acho que isso é um fator que ainda hoje continuo. Eu recordo-me este ano, houve um jogo em que eu levo os meus apontamentos para o campo e aquilo que eu vejo de menos positivo durante a primeira parte, eu ponho um bloco de notas e ao intervalo vou corrigindo, porque gosto de acrescentar aquilo que foi mal, ou melhor, de focar aquilo que foi mal, corrigir aquilo que eu quero ver corrigido e tentar tirar partido das situações que nós achamos mais fracas por parte do adversário para colher frutos daí. E o que é facto é que no intervalo de um jogo este ano eu disse aos meus jogadores: vamos inverter aqui um bocadinho as coisas. Vocês vão me dizer o que esteve mal. O que é que esteve mal durante a primeira parte. E o que é facto é que eles apontaram as três situações que eu tinha visto no jogo e a introspectiva deles para comigo foi comum. Ou seja, estavam em consonância com aquilo. E eu disse: sim, o trabalho de um treinador está facilitado. Porque é sinal de que vocês estão a ver bem o jogo, não estão a interpretar, mas estão a ver. Portanto, agora passem essa leitura para a interpretação. E foi assim que o fizeram. Ou seja, eu sempre fui um treinador vocacionado para a palavra, para o diálogo e com os métodos de trabalho que de alguma forma tentava cativar. Até onde pensas que podes chegar? Não, eu não, repare, eu sou um ambicioso. Não estou, então, é que o Álvaro tem aqui umas perguntas para te fazer. Mas eu estava a dizer que lhe estou a roubar. Não. Eu sou ambicioso por natureza, mas longe de mim, ir longe no futebol, longe de mim, quer dizer, a ambição não tem limites. Exato. Eu nunca fui de sonhos, sempre fui muito objetivo naquilo. Mas, por exemplo, não gostarias de treinar os limianos? Não digo que seja um sonho, porque eu acho que os sonhos não deveriam existir. Nós devemos trabalhar para objetivos. Quer dizer, o sonho para mim é uma utopia. Se queria um objetivo na minha vida, eu vou trabalhar até o alcançar. Claro. E não minto que um dos objetivos é um dia ser treinador do Limianos. Não como adjunto, como já tive a oportunidade de ser, mas como treinador principal. De facto, é um dos meus objetivos porque é o clube que mais me diz na minha vida. Claro, passaste lá várias 22 como capitão de equipa. Eu acho que eu e o Lipinho somos jogadores mais titulados sempre do Limianos. Tenho essa ideia. Sim. Talvez. Álvaro, tu tens aí preparadas, estamos a 23 minutos. Podes começar? Posso colocá-la já, as tais 10 perguntas que colocamos sempre aos misters convidados, e passo desde já a fazê-las. Guilherme, já foste jogador, agora treinador, o que te dá mais prazer? Foi um pouco a imagem daquilo que eu te disse há bocado. Enquanto jogador, dava-me muito prazer quando lutava por títulos. Como treinador, dá-me a ambição fazer equipas competitivas, fazer equipas disciplinadas e que pratiquem bom futebol. Tudo a seu tempo. Gostei muito de jogar futebol e hoje tenho um prazer enorme em ser treinador. Maior clube do distrito? Limianos. Melhor treinador do distrito? Isso é uma pergunta. Eu fui treinado por grandes treinadores. Isso é uma pergunta com sério. Eu fui treinado por grandes treinadores. Tenho muito apreço por todos eles. Mas há um que me diz muito, e sem desconsiderar todos os outros, foi meu colega de equipa, como capitão, ajudou-me na minha integração como jogador. Fui jogador na primeira época em que ele foi treinador, foi jogador com ele, como treinador. Posso dizer que marquei os golos da vitória na estreia dele como treinador, nunca mais me esqueço, num Tábora Barca. Ganhámos 3-2 numa eliminatória que chamava-se Taça da Honra e ganhámos 3-2 na Barca e marquei 2 golos. Um que foi o melhor gol da minha vida, que foi do meio campo, agora já estava adiantado. Tive a oportunidade de ser campeão com ele no Limianos, portanto tenho um apreço enorme por ele, não só como treinador, mas pela pessoa que ele é, que é o professor Carlos Cunha. Treinador que mais te identificas? São vários. Tem um pouco de... Eu te chamaram uma altura o Guardiola das Lagoas. Eles chamaram uma altura o Guardiola das Lagoas aí numas redes sociais, acho que era bem no 0-0. Eu gosto muito do Guardiola pela forma como ele vê o futebol. E sou um apaixonado por Marcelo Bielsa também, portanto o Guardiola e Marcelo Bielsa são dois dos meus favoritos. E melhor homem que encontraste no futebol? Isso poderia destacar tantos colegas de equipa, bons, maus, ou encontrei tudo. Se calhar por quem eu tive mais afinidade, o meu primo, o Dionísio, não só por qualidade futebolística, mas também por ser familiar, acho que era um objetivo, era poder ter partilhado o balneário com ele enquanto jogador. Tive essa possibilidade no Limianos, tive essa possibilidade na Correlhá, e sem sombra de dúvida, e digo isto sem... ele sabe, para mim foi
foi o melhor jogador com quem eu joguei e se calhar talvez os melhores jogadores que eu vi no Conselho de Ponta Acabaste Lima. de me responder à próxima pergunta. O melhor jogador de Distrito da de Viana do Associação Castelo. Distrito. Para mim foi o Dionísio, de longe. E embora nunca tenha sido nomeado para ganhar aqueles prémios do o Minhoto que eu acho que é uma incoerência, o Dionísio já deveria ter sido nomeado, já deveria ter ganho, foi campeão nacional, representou grandes clubes, tem passado com uma história riquíssima, tem uma academia de futebol que toda a gente reconhece, e ele e o Luís têm feito um trabalho fantástico, mas como jogador é o melhor que eu vi até hoje. Melhor treinador do mundo. Isso é fases, quer dizer, hoje eu vi que foi o Luís Henrique o melhor treinador do mundo, quer dizer, todos têm o seu momento, o Mourinho já foi, eu acho que neste momento não é, porque tem tido algumas circunstâncias que eu acho que ele tem perdido um bocadinho, desliga-se um bocadinho de futebol e tem perdido algum tempo e comprado algumas guerras que não parecem bem enquanto treinador. O Guardiola manteve sempre a personalidade, acho que tem feito um excelente trabalho o Guardiola. Talvez o Guardiola, de momento, que tem um plantel fantástico, num futebol com uma mentalidade difícil também, habituado a um futebol difícil, ele conseguiu chegar lá e impôs as suas ideias. Portanto, acho que de momento o Guardiola, mais do que o Luís Henrique, tem uma equipa feita, acho que o Guardiola conseguiu, com os métodos dele, introduzir numa equipa que tinha ganho tudo e continuar a ganhar. Melhor jogador do mundo. Eu sou português, portanto, eu Olha, defendo... hoje foi o Messi. Foi o Messi. Quer dizer, se formos a ver futebol e gostarmos do futebol da forma apaixonada como eu gosto e a ver o futebol como eu gosto, o Messi... Gostamos mais do Messi. O Messi entra nas características que eu gosto mais no futebol. Exatamente. Futebol apoiado, rendilhado, eu gosto mais do Messi. Agora, o Ronaldo tem características que o transformam, quer dizer, São jogadores totalmente diferentes. Não, se pudéssemos conjugar as duas pessoas, os dois homens, então eram fora de série. Mas continuo a achar que o Maradona foi o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Atenção, eu tinha um apreço e continuo a ter muito grande pelo Figo, embora tenha uma paixãozinha pelo Porto, mas para mim o Figo foi em determinado momento um grande jogador e por isso foi nomeado também o melhor jogador do mundo, sem dúvida. Clube do coração. Limianos e Porto. Não, mas atenção, eu vou pôr aqui à parte porque eu gosto muito do Porto, não vivo o futebol de forma tão apaixonada como vivem alguns meus amigos. Eu sei quando o Porto deve ganhar e quando acho que deve perder porque jogou pior, mas o Limianos é o Limianos, tem uma paixão brutal pelo Limianos porque foi ali que eu me fiz homem, foi ali que eu cresci, foi ali que eu ganhei títulos, e também não quero desprezar e não é desconsiderar, porque eu sou da Corralhá, também tenho, lógico, também passei lá alguns anos e vivo lá, também tenho algum apreço pelo Corralhá, embora não tenha sido o meu clube da formação, mas foi um clube que eu representei enquanto jogador e que me diz muito também pela proximidade geográfica e pela família também que está envolvida. Portanto, se pudesse pôr Limianos, Porto, Corralhá, todos no mesmo patamar por aí. Sonho desportivo. O sonho desportivo eu não digo que este ano tenha levado um grande soco no estômago, quer dizer, eu senti um bocadinho triste porque uma pessoa quando entra para um projeto vai com uma ambição desmedida, quer dizer, nós vamos com a ambição de ser felizes, fazemos tudo e aquilo que me falava há bocado, a preparação que eu tenho para os treinos e para os jogos era muito forte, era e há de continuar a ser, porque eu não me desvio 1 milímetro daquilo que fiz em toda a minha vida e no futebol mais ainda. Ou seja, continuaria a preparar da mesma forma os treinos, a metodologia, a forma como falava para toda a gente, a minha equipa técnica, não apreciava nenhum dos meus membros da equipa técnica. O que é facto é que entristeceu-me um bocadinho não ter conquistado aquilo que eu ambicionava. O que é facto é que eu não desisto, quer dizer, não desisto, tenho a ambição de rapidamente voltar a treinar, um clube com alguma qualidade humana, futebolística, mas com boas condições de trabalho também na retaguarda, com uma boa direção e com um bom campo para praticar bom futebol, e tenho ideia que mantendo a minha personalidade, mantendo a minha forma de trabalhar, eu acabarei por ter sucesso, porque como dizia o Marcelo Bielsa, se pudesse ser diretor por um dia, olharia mais rapidamente para o método que para os resultados, porque quem pratica bom futebol e trabalha bem está muito mais próximo de ter resultados. Sabemos que tu tens mais perguntas ou não sei. Nós sabemos que nesta altura da época os clubes têm treinador, todos, neste momento não aparecem convites.
Eles já apareceram. Não apareceram. E também será difícil aceitar um convite nesta altura. Se for um projeto já pensado para o próximo ano, já com perspectivas de dizer vamos preparar isto com alguma ambição para fazermos um projeto já com algum sentido, sim. Agora, aparecer agora como Salvador não é fácil, não é essa a minha forma de estar. Não quereria passar por situações muito, muito difíceis. Vou pedir ao Álvaro para preparar aí os resultados da primeira divisão, não é destas aqui, da nossa liga. Dizer que o Porto se liderou no Bessa o Boa Vista por 5-0. Um grande jogo em Alvalade. O Sporting a perder o intervalo por 2-0, virou na segunda parte e venceu o outro Sporting, mas o de Braga, por 3-2. E hoje, depois de jogados 8 minutos e o famoso nevoeiro da ilha voltou, o Benfica venceu o Nacional hoje por 4-1. Isto são alguns resultados. Também estava a decorrer o Passos Ferreira Vitória de Setúbal ao intervalo. Penso que estava 1-1. Eu daqui a um bocado já te digo o resultado. 1-1. André Claro empatou. Eu daqui a pouco já te digo, mas podes fazer referência aos outros? Os resultados da 17ª jornada da Primeira Liga. Vitória de Guimarães 2, Arauca 2, Académica 2, Tondela 1, Marítimo 5, Moreirense 1, Rio Ave 1, União da Madeira 0, Estoril Praia 2, Belenenses 0, Sporting 3, Braga 2, Boa Vista 0, Porto 5, Nacional 1, Benfica 4. Ainda já certeza que já terminou o Passos Ferreira Vitória de Setúbal. Divulgaremos assim que possível. Tu me dizes do teu Porto depois Pós-Lopetegui. Penso que só em relação à última jornada, o então treinador Lopetegui, e nesta jornada foi o Rui Vagos que pegou na equipa, penso que só mesmo o resultado final é que mudou. Portanto, e como o próprio Rui Vagos disse, nem tudo estava tão mal no Futebol Clube Porto. Depois temos a vitória do... Mas notaste diferença? Se calhar talvez um bocado de espírito, mas também o golo aconteceu cedo e facilitou as coisas. Uma coisa que eu notei é que o Porto deixou de jogar para o lado e para trás, isso notei. E procurou... Concordas? Acabou por procurar, fez um golo e foi à procura do segundo e... Muito mais. Faltava profundidade ao futebol. Faltava. Sim, o Porto mastigava muito e criava poucas oportunidades de golo. E quando nos queixávamos da falta de grandes penalidades, se calhar também pouco tempo passávamos dentro da área do adversário. Depois, o Sporting ganha 3-2. A meu ver, o melhor jogo neste campeonato. Já tinha sido o melhor jogo na Taça de Portugal e voltou a repetir-se entre esses dois adversários. Deixa-me fazer uma pergunta ao Guilherme. Braga é a segunda vez que está a vencer o Sporting ao intervalo por 2-0. Isto já na final da Taça aconteceu e volta a perder. Como é que um treinador consegue no fim de digerir estes resultados? É complicado. Não é fácil, repare. Ao intervalo a vencer 2-0 é meio caminho andado de uma vitória. Eu acho que a grande motivação do Sporting, eu acho que o clique do Sporting nem foi com a ida de Jorge Jesus no início da época. O Jorge Jesus acrescentou muito valor, muito cunho pessoal, trabalha com muita intensidade. A equipa do Sporting não para, tem segunda, terceira, quarta velocidade. As outras equipas muitas vezes morrem na segunda velocidade. Mas há uma sede ali que é aquilo que eu dizia. Eu acho que a vitória da Taça de Portugal o ano passado trouxe o regresso às vitórias e eu acho que os jogadores estavam muito motivados para esta época. Com a introdução de Jorge Jesus, mais aso deram a isso, mais veneno ele trouxe. O que é facto é que esses resultados ou essas viragens ao intervalo também são fruto de leituras táticas de Jorge Jesus. O Jorge Jesus sabe ver muito bem o jogo, interpretar muito bem o jogo. Jorge Jesus consegue rapidamente alterar os momentos de jogo com a introdução de novos atletas e novas nuances e o que é facto é que os adversários passam por maus bocados. E o Braga ontem, na segunda parte, que eu só vi a segunda parte do jogo, o Braga teve sofreu muito na segunda parte.
apesar de ter tido oportunidade Sim, para sem marcar. dúvida, sem dúvida. Mesmo Poderia Lopes. também ter sido feliz. Sim, o Rafa isolado. 2-2, o Rafa isolado, falham 3-2. Mérito para o Patrício, a meu ver, dos 3 guarda-redes, dos 3 grandes, é o que tem valido mais pontos, sem dúvida. O Passos Ferreira venceu o Vitória de Setúbal por 2-1. Por 2-1, pronto, fez o segundo golo na segunda parte. Nota para a titularidade de Vasco Costa, atleta aqui de Ponte de Lima, que entrou no início na partida. Podes continuar. Depois, em termos de resultados, a derrota pesada do Moreirense por 5-1 Podes perante o Marítimo, o Tondela cada vez mais último, e a Académica conquistaram os preciosos 3 pontos. Depois acho que resultados dentro do normal. O Rio Ave em casa ganha 1-0 ao União da Madeira, o Estoril também consegue a sua vitória caseira perante o Belenenses. E depois nada mais a acrescentar nesta jornada. Em termos classificativos, os 3 grandes candidatos estão na frente. Na minha opinião, ainda está tudo em aberto. Qualquer um deles pode ser campeão, apesar do Sporting, e esta é a minha opinião, está na frente com todo o mérito, leva 4 pontos e a força anímica daquele clube está no auge e vai ser muito difícil tirá-los da frente. Mas ainda há muito campeonato. Uma segunda volta. Circulava hoje, eu estou aqui, peço perdão pela minha voz, porque está aqui com a tosse, mas circulava hoje em Espanha a notícia que Mourinho poderia ser treinador do Porto. Guilherme, o que é que achas? Não acredito, sinceramente não acredito. Bem, acho que era um regresso a um clube onde ele foi feliz, mas não me parece que seja de todo viável. O Porto neste momento vai ter que se virar para um treinador, no meu entender deveria ser um português, com algum conhecimento do campeonato português também, porque seria importante a retoma de ser feita por gente nova, por gente de qualidade, por gente portuguesa. Acho que os treinadores portugueses têm muito valor, estão a provar isso. O Leonardo Jardim, o Marco Silva, o próprio Josualdo lá fora. Eu acho que o Vilas Boas, já todos conhecemos, acho que o Porto deveria apostar num treinador que não tenha sido passado. Nesses nomes que referiste como adepto, quem gostarias de ver? Eu, entre o Marco Silva e o Leonardo Jardim, gostaria de um dos dois. Mais do Marco Silva pelo tipo de futebol. Vilas Boas. O Vilas Boas já foi feliz. Eu acho que as pessoas, quando são felizes, regressaram a uma casa onde já foram felizes, há sempre esse espectro. Quer dizer, pode correr bem e continua como Salvador, mas se corre mal, até para a própria carreira dele, não será muito benéfico. É um risco muito grande que o Vilas Boas em tornar a vir para o Futebol Clube Porto, que corre, é isso sem dúvida. Quem é feliz uma vez, acho que não deve correr o risco de poder ser infeliz numa segunda oportunidade. You were rising like a star, raining like a king, while I was waiting in the wings. But I won't wait any longer. When you let me down, I got stronger. If you want to calculate it, I'm on the horizon, but I'm coming back with the thunder. Bom, penso que a tosse já aliviou um bocadinho. O Álvaro, tinhas alguma coisa para dizer? Tinha, e isto é via Facebook, através da página Segunda à Noite, recebemos com todo o gosto uma mensagem de um jovem treinador que está trabalhar na Irlanda e agora abraçou um projeto, uma equipa em termos de equivalência com a nossa aqui com as ligas portuguesas. Antigo apresentador do programa do Desporto aqui na Anelas Lima. Desconhecia. Fico agora a saber. Pronto, então pela mensagem jogador do Arcozelo, pela mensagem que mandou faz todo o sentido. E jogou no Arcozelo, foi campeão no Inatel, quando o Arcozelo se sagrou campeão, ele esteve lá nessa época, depois foi adjunto do Moreira de Lima e do Greco Dega. Por motivos pessoais ele foi para a Irlanda, já trabalhou em outras equipas mais amadoras e neste momento está como treinador, como técnico adjunto
na segunda divisão E vai lutar pela subida de divisão e deixou-nos, e passo a citar, deixou-nos uma mensagem que nos deixa de bom grado. Que bom ver que alguém dá valor e trabalha em prol da divulgação do futebol local. Mesmo cá fora, continuo a acompanhar o vosso trabalho. Espero que continuem a crescer e a brilhantar essa casa que tão bem conheço. Exatamente. Só por aí é que agora consigo perceber que trabalhou aqui connosco. Foi nosso colega. E as maiores felicidades para ele. Um abraço para o Pedro. Eu penso que ele estará cá em maio e poderá até passar por aqui. Eu falo com ele diversas vezes e sei que está a fazer um bom trabalho na Irlanda. Um abraço para ele. Já agora um abraço também de parabéns para o Samuel. Para o Samuel, que se encontra de aniversário hoje e é o melhor marcador do campeonato da segunda divisão. Está com a pica toda. Ontem faz um hat-trick contra o Castanheira. Hoje faz anos. Parabéns, Samuel. Um grande abraço. Chegou aos 30, não é? Chegou aos 30. É. E pronto, e gostava até de, quanto a falarmos do Pedro Rodrigues, que o clube que ele representa é o Clube Ramblers. Não sei se é assim que se pronuncia, mas em português é assim que eu leio. E pronto, só isso. Já agora também fica aqui a informação e um grande abraço para o Litos, eterno guarda-redes. Fala, E capitão Julianos. 42 anitos, ainda está aí para as curvas. Um abraço também e felicidades parabéns e felicidades para o Litos. Estamos no final da emissão de hoje, desta segunda-feira. Foi um prazer estar consigo. Agradeço a presença do Guilherme. Espero vê-lo brevemente à frente do Maquil, porque é onde ele sabe estar e merece estar. Agradeço então a presença dele. Desejo os votos das maiores felicidades, tanto na vida pessoal como na vida desportiva. Ao Álvaro também, obrigado por estares cá todas as semanas. Sempre às ordens. As portas, Guilherme, estão abertas. Fica aqui, queres deixar uma última mensagem? Não, é agradecer o convite e reforçar também aquilo que diz o Pedro Rodrigues. O Pedro está lá fora, mais forte ainda se torna este comentário e maior apreço será. Agora, dizer que em termos regionais, vocês têm feito um trabalho muito forte no que diz respeito à divulgação do futebol amador. Acho que o Conselho de Ponte Lima vos deve muito, as equipas de Ponte Lima vos devem muito, a atenção que vocês têm dado e o trabalho que fazem, de alguma forma, à bolsa hoje das vossas famílias. Portanto, é um trabalho muito meritório. Obrigado, e de muito trabalho da vossa parte. Portanto, foi um prazer estar cá e parabéns e continuem com esse bom trabalho. Obrigado. Despeço-me então com o Isado. Álvaro, que queres... Está tudo dentro, ok? Fica aqui o meu apelo, como é habitual. Façam o favor de serem felizes e da minha parte, uma boa noite, boa semana e um abraço também do mundo. Não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da gente e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhada